hello, Nalu People! Ana Lu Guimarães aqui, falando com vocês sobre empreendedorismo no Nalu Pod da Nalupa Pro. E a minha convidada de hoje é a Aline Criste. Xiste. Gente, é tão chique que... Não sei pronunciar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nossa, gente, ela acumula, assim, dezenas, né, gente? Que só no seguidor, só no Instagram já são 70 mil. E ela tem um perfil super único, maravilhoso. E é de Vitória, gente. Nós estamos girando o Brasil com esse podcast. Já passamos por várias regiões. Já passamos por Brasília, por São Paulo, Paraná, em Mato Grosso. Amanhã vamos para Bahia também e Goiânia. Não, gente, não vai faltar um estado. Então assistam os outros episódios que tá demais. E Aline, eu quero saber tudo. Primeiramente, como que você chegou na arquitetura? Lá na sua infância, na sua adolescência, já estava marcado? Teve um episódio assim? Ou foi naquele assim, lá no Enem, no vestibular, você fechou o olho e riscou? Gente, na verdade, assim, eu tenho uma história mega não romântica sobre isso, tá? Não, é porque todo mundo fala que cresceu arquiteto, que... Não foi nada disso, eu era uma pessoa que eu adorava muitas coisas. Eu pensei em ser desde psicóloga, paleontóloga, professora de inglês. Eu não me decidi, eu comecei outra faculdade. Na verdade, eu cresci em Portugal, então a minha formação foi lá. Gente! E aí, lá, eu iria começar a área de estatística aplicada. Então, tudo assim, aleatório. E aí, por um motivo de saúde, a gente teve que voltar. Eu morei 11 anos lá, eu tive que retomar para o Brasil com a minha mãe. E aí foi que eu pensei, bom, já que eu vou começar do zero, o que eu quero de fato fazer? Essa estatística aplicada não tá funcionando pra mim não tá legal. Você chegou a cursar? Cheguei, fiquei uns 2 meses cursando em Lisboa estatística aplicada. Certo. Na época, tem nada a ver, só matemática, álgebra, cálculo, misericórdia, nada a ver comigo, programação. E aí o que aconteceu é que eu tive como se fosse assim, um restart, né? Deixa eu pensar direito o que eu realmente quero. E fiquei naquela luta, ia fazer design de interiores, né? Aí meu irmão falou, por que você não faz logo arquitetura, assim, que é mais amplo, legal, também você pode fazer o design. Beleza. Porque, assim, de uma forma geral, eu já percebi que eu me sentia muito... Sempre que eu tava um pouquinho frustrada, assim, em casa, e eu passava muito tempo sozinha em casa, porque quando a gente migra... Tem muito essa questão de trabalhar muito, né? Minha mãe trabalhava muito, eu ficava ali... E eu lembro que eu ficava relaxada quando eu ia arrumar as coisas em casa. Eu me sentia bem. Além do clássico The Sims, né? Tem que falar, né? Mais uma viciada. The Sims. A parte que eu mais gostava era essa. Mas aí me trazia um prazer aquilo. Eu falei, cara, eu acredito que eu gosto. Eu quero esse cenário pra mim, né? Contribuir pras pessoas. Mas era design de interiores, assim, eram interiores mesmo. Aí foi quando eu comecei a faculdade, mas assim, não era muito o que eu esperava, né? Então, aí quando eu comecei, eu quase desisti no meio também. Mentira. Muito. Não, mas quase... Você não se identificou? Não me identifiquei. Eu não tive muita identificação com a faculdade que eu estava fazendo na época, né? A metodologia. E aí eu quase desisti mesmo. Você estava na Federal? Não, isso eu estava na Multivics. É uma faculdade particular de lá. E aí foi quando eu falei, eu estava muito saturada de muita coisa. Eu falei, olha, eu vou sair, vou desistir. Eu estava no 6º período. Nossa! E aí, então, eu acabei... Falei, última chance, eu vou mudar de novo de faculdade, vou pra outra. Aí mudei pra UVV, que é uma outra faculdade particular. E foi aí que eu realmente falei, não, vou levar a sério. Agora, dessa vez, eu vou fazer o melhor que eu posso. E, gente, a partir daí tudo mudou, assim. Eu acho que, às vezes, é muito a forma que a gente vê, né? As coisas. Como que você abraça aquela... Exato. Ou não, né? Porque eu acho assim, que enquanto a gente pensa que tem muitas possibilidades, e tem, você nunca decide. E você fica naquele meio o tempo todo, achando que você está gastando seu tempo podendo gastar com outras coisas. Sim. Eu acredito que tem que ter esse momento de você analisar, mas assim que você decide... Sabe? Foca e vai fundo, senão sempre vai ter muitas possibilidades pra gente fazer. E ela foi mesmo, tá, gente? Super novinha, são 3 anos de carreira só e já tá só assim, né? Porque o que ela já fez aqui de estrada nas redes sociais, de projetos também, é impressionante. Eu vejo, assim, obviamente, a gente vai falar da sua assinatura, mas um primor, uma delicadeza no projeto que é bem sua, assim, bem característica. Obrigada. Você nem imaginava. Gente, como que uma pessoa dessa não ia trabalhar com pessoas? Pois é. Olha esses projetos, não tinha condição. Essa sensibilidade não é
comum, assim. Não dá para ir para exatas, gente. Não, me Obrigada. desculpe. Gente, muito lindo, muito lindo. Seu perfil é todo organizado, né? Isso é super legal de ver, assim. E aí eu queria uma dica de para quem tá começando. E como que foi o seu começo também? Do marketing, você fala? Na empresa. Você já falar. formou e já foi direto para a empresa, certo? O que aconteceu? Eu trabalhava no escritório muito bom, né, da cidade, de interiores, né, focado bem em interiores, residencial também, né, reforma. E adorava a minha chefe, era uma relação ótima, mas era um perfil diferente desse que eu queria trabalhar, que era essa questão mais natural, essa característica mais natural mesmo para o ambiente que eu gostaria de trazer. E aí eu fiquei 3 meses formada, por ser um escritório muito bom, até foi um pouco inconsequente na época, eu queria talvez arriscar assim, né, sozinha, em vez de talvez... de jeito nenhum, a gente estava falando sobre isso, não necessariamente é inconsequente, eu acho que assim, vai muito do feeling de cada um, tem que ter muita coragem, sim, e se você teve um bom estágio, um bom repertório durante a faculdade, sendo segurança, dá para mandar Não, ver. segurança eu não senti não, gente, é aquela coisa. Seguro você não tá preparado, mas aqui, não ó, tem nada, mas você aquela coisa vai indo, na né? fé. Vai com... Foi isso, gente, foi só fé. Segurança ela não tinha, mas tinha coragem. Só isso. Juízo nenhum. Entendi. Gente, a lógica toda me dizia, não faça. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu decidi. E aí, uma coisa eu sou muito determinada. Eu sou muito disciplinada. Então, quando eu foco, eu falei, não, agora acabou a possibilidade. É arquitetura, eu vou fazer o melhor que eu conseguir. Gente, isso porque, não, olha só, né? A pessoa estava assim, há 2 anos atrás, assim, não, vou fazer isso, não, Juro. vou trancar isso. Aí agora já tá com 70 mil seguidores, entendeu? Gravando tudo quanto é coisa, e né, com 1000 projetos. Tá parecendo eu no carnaval, né? O pessoal, não, vamos pro bloco, Ana, 3º dia de carnaval. Eu tô assim, gente, vocês estão loucos, não tem idade pra isso não, sou uma jovem senhora, né? Ou passou 1 hora, eu já estava de Branca de Neve de cima e embaixo, assim, ó, preparada. E é esse choque que a gente tá tendo aqui Mas com o seu trabalho, porque você foi fundo mesmo, não cogitou outra possibilidade quando você decidiu. Não mesmo. E aí, na verdade, eu acredito que eu entendi, de fato, o que me movia. Porque o cenário do Espírito Santo, eu falo isso com alguma frequência, não tinha muito esse perfil. Eu via muito em São Paulo, em outros locais, mas no Espírito Santo não tinha muita gente fazendo o que eu faço. Essa coisa mais natural. Esse estilo que eu queria. Então, que eu me identificava. Então, os outros que eu via no mercado não era o que eu queria. Então, era isso que me murchava. Eu falava, não quero isso não. Então, quando eu entendi de fato, poxa, beleza, o que eu quero é isso, essa naturalidade, é trazer essa sensação de aconchego, de bem-estar. Total. É isso que eu quero realmente. Eu não quero essa coisa intocável da arquitetura que parece linda, mas que ninguém tem nem vontade, tem medo até de ficar tocando. Eu quero uma casa, uma coisa natural, gostosa de viver, de ter experiência, sabe? Sim. E aí, quando eu entendi que isso me movia, aí eu tive toda a energia necessária, sabe? Quando eu vi que foi dando certo. E aí, porque você teve, então, receptividade do público. Tive. Como é que é quem nasce no Espírito Santo? Capixaba. Capixaba. Isso, do público capixaba. Você, apesar de não ter isso, era uma demanda reprimida, né? Porque o público teve aceitabilidade e pirou nesses projetos, nesse estilinho. Que tem tudo a ver, né? Tudo. Que é litorâneo, tudo a ver. Tudo. Mas eu acho que o que aconteceu também, eu tive muita sorte, gente. Eu falo que eu tenho muita sorte na vida. Porque eu pegava muito projeto comercial assim que eu formei. Depois que eu decidi ser reforma em residências. Mas o primeiro projeto que eu fazia, antes de formar oficialmente, nem legalmente nem falar isso. Mas o primeiro... Aqui a gente já conta muitos segredos, assim. O primeiro projeto que eu peguei, só que era acompanhado de um engenheiro, que era o cliente dono de um restaurante. Era um restaurante havaiano, Aloha. Nossa. Que estourou, mega deu certo. Tinha, tipo assim, balanço, sabe? Com corda, muito temática. Eu amei. Eu falei, gente, é isso. E aí começou a ser meio que uma marca, assim, uma característica. E naturalmente eu sempre trazia para os projetos sem pensar muito. Talvez por ser uma coisa muito real, assim, para mim, sabe? Então, qual dica que você dá para quem tá começando? Considerando esse seu começo, assim. Acreditar naquilo que... Porque vamos combinar que, ok, era algo que estava bombando em São Paulo, mas você até fez um MVP, né? O Aloha foi o seu teste. Foi, sem eu saber direito na época, mas foi. Exatamente. Você não sabia, é sempre assim. Foi intenção. É sempre assim, a gente testa sem saber que tá testando, aí quando a gente vê, deu certo, a gente segue. É isso. Você acha que o teste é importante, acreditar no que você
pensa é importante, mas sem teste não adianta, né? Porque imagina se o valor não tivesse bombado. Exato, também. Mas eu acredito que, na verdade, passa mais por um processo de autoconhecimento. O que eu penso, assim? É mais fácil você reproduzir o que já tá dando certo do que já foi feito, do que você arriscar no novo, concorda? Perfeito. E isso é empreender. Isso é inovação. Só que isso exige muita coragem, muita persistência. Total. Porque, com certeza, para mim era muito mais fácil eu ficar reproduzindo aquelas linhas retas, comuns, brancas, padrões, do que fazer isso aqui num projeto. Um projeto desse me doava 4 vezes mais tempo e energia para execução de obra, que até hoje eu tenho mais dor de cabeça, qualquer projeto mais difícil. Então, é um ônus e bônus, você tem que estar disposto a pagar o preço. Mas eu percebi que, apesar de ser um preço alto, era aquilo que me dava a energia que eu precisava para me dedicar da forma que eu me dedico. Sim. É o meu perfil. Então, você tem que entender, um autoconhecimento, entender o que me motiva de fato. Eu entendi que a minha forma de motivar é essa. Então, às vezes, a pessoa só vai no flow ali, ela só vai no fluxo, sem pensar o que ela quer de fato. Eu acredito que tem que parar no meio disso tudo e pensar, beleza, o que eu gosto mesmo? O que me faz feliz? Como é que eu quero ser lembrada, sabe? Na minha profissão. E as pessoas não passam por isso, elas só vão no ritmo ali sem pensar, sabe? Nossa, muito legal. Mas você já foi de cara para as redes sociais, pelo visto, né? Então, outro tapa na cara que eu vou dar agora, tá? Eu detestava a rede social. Mentira. Antes de formar, eu era tipo uma low profile. Eu nunca aparecia uma vez a cada 3 meses. Eu não gostava, assim, mesmo. Como assim, gente? Como assim, gente? Vou pegar esse caso e mandar pro YouTube. Gente, eu juro, eu não gostava. Até hoje eu não falo muito da minha vida pessoal, assim. Eu não sou muito essa pessoa de me expor. Só que, o que acontece? Eu não vim de uma família extremamente rica, eu não tinha contatos na área, arquiteto, engenheiro, ninguém. Eu falei, cara, é só por mim. Eu não vou ter ninguém pra me indicar, eu não vou ter como crescer de outra forma. Não gosto, não é uma opção, cara. Eu vou fazer dar certo. Abre a boca e fala, né? Acabou. Quem tem boca vai a Roma. E quando eu entendi que não era uma questão de opção, mas era questão de trazer meus clientes e... De comunicação. Com certeza, aí fiquei. Aí você leva um tempo, né? Eu postava uma vez a cada mês, depois uma vez a cada semana, depois uma vez 3 vezes por semana. Aí hoje naturalizei, hoje é uma rotina. Então, algumas amigas até falam, Aline, eu não sei como é que você consegue. Porque, gente, é muita correria, você sabe como é que é? Pra gente parar e gravar um story. Nossa, não é fácil. E a vida é muito corrida. Eu falo, cara, eu não sei como é que você consegue ter essa disciplina de quase todo dia aparecer. Eu só não apareço quando não tem jeito, assim. Mas eu falei, cara, porque eu já englobei na minha rotina. Não é assim, se der tempo. Não, primeiro, eu acho que o pensamento é esse. Rede social não é se sobrar tempo, porque não vai sobrar tempo nunca. É uma questão de prioridade, beleza. Eu vou ter que gravar isso e fazer isso. Como é que eu vou me organizar no resto do tempo? Então, eu penso que é mais uma disciplina nesse sentido. Sim. Não ver como uma questão que você vai fazer se der tempo. Claramente, você é uma pessoa disciplinada. Eu acho que sim, acredito que sim. Porque, assim, você decide, você executa. Sim. Você coloca, você não gosta... Mas você tem que fazer, então tem que fazer, né? Tem 3 meninas de Curitiba, elas são fundadoras do Grupo Orna, não sei se você conhece. Conheço, lógico, com certeza. O lema lá da Júlia é esse, né? Você tem que fazer, tem que fazer. Mas isso é ser adulto, gente. Adulto faz o que precisa ser feito, não é? Criança vai fazendo o que tá afim, né? Exatamente. Então, eu até teve um pensado esse... Eu falei que eu queria seguir psicologia também, né? Então, eu ouço muito coisa de psicóloga, essas coisas. E teve um pensado esses dias que falou isso, que, na verdade, você é livre mesmo quando você... naturaliza você fazer coisas que você não gosta. Aí você começa a ter liberdade na vida, que as coisas fluem. Enquanto você é refém do que você quer fazer, das suas vontades, você não alcança nada. Você fica ali só fazendo o que você tá afim de fazer. E se eu não tô inspirada para trabalhar, o que eu vou fazer? Exato. O cliente tá ali, ó. Exato. Nossa, muito legal. Então, acho que é muito legal. Isso. Gente do céu. Eu não sei se eu sigo com esse podcast, que eu tô meio chocada. Eu tô bem chocada. Gente, qual é a sua idade? Eu tenho 28. Gente do céu, um bebê. E você? É um bebê 36 nas costas, é uma jovem senhora, velha, Jesus. Como que a sua empresa roda hoje, assim? Você tem pessoas com você? Sim. Como é que é a sua estrutura? Me conta. Esse é outro ponto bacana, assim. O que aconteceu? Logo que eu formei, a gente estava em período de pandemia. E eu comecei... eu saí, né, esses 6 meses, e eu... senti necessidade de ter alguém me auxiliando, né? E não tinha como estruturar um escritório nesse momento. Então, a minha primeira contratação foi à distância, né? E aí, a gente tem esse receio, né? Ainda mais que você geralmente escritório de arquitetura... Hoje, depois da pandemia, que houve esse movimento. Mas antes, não. Era uma coisa bem, assim...
todo mundo ali funciona no escritório. Acontece que para mim se naturalizou isso. Como a minha primeira funcionou muito bem, e aí no escritório, para funcionar à distância, a organização tem que ser tripla do que se tivesse todo mundo ali que consegue resolver rapidinho, eu naturalizei isso. Então, hoje, comigo, agora, né, estão outras pessoas, então estamos totalizando em 5 hoje. Que legal. E aí, a gente trabalha em home office, com isso eu Todo pego muitos mundo projetos é em São remoto. Paulo. A gente é de Vitória, mas eu tenho um grande foco em São Paulo também. Aham. Porque as pessoas se identificaram muito com esse estilo que eu falei de São Paulo, né? Que legal. Mas o que acontece? Aí eu tenho um espaço ali, aí 2 dessas pessoas, 2 são do Espírito Santo, então a gente se reúne periodicamente, assim, uma vez a cada 2 semanas a gente tá tentando ter esse foco. Ali resolve, mas assim, a estrutura toda é à distância e super Mentira. funciona. E você A tem uma minha- liberdade Aham, maravilhosa, total. por vários sentidos. Aham. Por cliente, porque eu acredito que a arquitetura é muito além do negócio físico. Se o cliente olha, se identifica com o trabalho, hoje, com a tecnologia que a gente tem, não tem porquê não haver Não essa te contratação. E mais, eu consigo selecionar pessoas boas para a equipe sem precisar, tem que ser aqui. Não, se você... Recentemente, contratei pessoas do Pará. Pará e Minas. Você é bom no que você faz? Vamos. Você acredita na nossa filosofia? Você é bom? Tô nem aí, vamos lá, não precisa daqui não. Gente, Então, o pensamento do céu. é esse. A sua empresa, a minha empresa também é toda remota, só que isso... Pra eu chegar nesse ponto, querida... rolê. Eu tive que comer muito mato, mas é muito. Não foi assim, porque assim, né? Eu não sou um bebê de pandemia, né? Foi uma coisa que aconteceu ali no meio do caminho e a gente já tava com os processos todos remotos. Mas para quem vem e para quem funda... tem até um termo para isso, né? Que o pessoal do Biocoffee... O pioneiro, você fala. Não, remote first, que significa você é remoto desde o primeiro dia. Isso é impressionante. Eu vou querer saber como que você fez para treinar esse povo e como que é a sua rotina. Onde que vocês trabalham, cada um faz, como é que você solta assim, beleza, tal dia você me entrega? Como é que é isso, assim, na fé? Não mesmo. De forma alguma. O que acontece é que a gente divide tudo no Google Drive, né? Primeiramente, a gente tem ali um arquivo em comum, uma nuvem, exato. E a gente já cria um grupo ali em que eu me comunico. Então, todos os dias eu converso com eles e eu já passo a demanda, eu tento, né? A gente nem sempre é possível. Olha, na semana você vai fazer isso, isso e isso. E periodicamente eu vou tendo esses feedbacks. Isso é um grupo no WhatsApp? No WhatsApp mesmo. Então, tudo é passado. Eu acho, inclusive, que eu tenho que melhorar isso, tá? Eu tenho que... Vamos falar sobre isso. Vamos atualizar. Eu sinto já necessidade. Mas, gente, até então super me resolveu. É isso. Google Drive e um grupo no WhatsApp. E a gente já volta para um ponto que eu acho importante. Nem sempre você vai estar com o contexto perfeito para fazer acontecer. Você vai fazendo ali como funciona, depois você vai melhorar. Gente do céu, é muita... Não, sério mesmo, rebobina aí pro início do podcast. Você lembra quando a gente falou que segurança nenhuma, mas coragem bastante? É isso, gente, é isso. Coragem a gente tem. A coragem tem de sobra, tá? Gente... E você, como é que você faz hoje? Eu vou contar, minha filha. Porque isso daí foram... A Imira de Holanda estava aqui também perguntando sobre isso. E eu aprendi muito com gestores de outras áreas que tinham a equipe remota. A primeira coisa é que a gente tem um workspace... que a gente consegue, é como se fosse um bate-papo, só que ele é separado do WhatsApp. Por quê? Porque se a gente está trabalhando no WhatsApp, ainda mais com o estagiário, é aquela coisa, o crushzinho tá lá, mandando um coraçãozinho, tá mandando um flerte, a mãe tá mandando a lista de compras do supermercado, e por aí vai. Então, a dispersão é absoluta no WhatsApp, assim. E mesmo porque até clientes, a gente tem o WhatsApp comercial, que conversa diretamente com o cliente. Então, o nosso WhatsApp, ele é só de atendimento comercial do cliente naquela primeira captação. Fora isso, também até o próprio cliente, ele passa por um outro sistema de comunicação, por e-mail, e aí na época de acompanhamento remoto é que a gente volta novamente, tem um grupo para a gente conversar com o empreiteiro, conversar com o marceneiro, todos juntos. Mas durante o período de projeto, a gente sai do WhatsApp para a gente ter um espaço de trabalho digital organizado, né? Então, a gente usa essa ferramenta, obviamente, a nuvem, e aí a nuvem, num nível de organização, assim, muito alto, para que ela seja intuitiva no âmbito de como que tudo vai ter que estar organizado lá, a forma como os arquivos são salvos, tudo. A gente usa também o Trello, que é uma ferramenta fundamental nos nossos
processos mapeados. Eu quero aderir também, já tem muito tempo já. A gente tem todos os processos muito bem mapeados. E é sobre isso que a Na Lupa Pro fala, né? E defende, né? A gente acredita que precisa ter isso para que as pessoas saibam o que tem que ser feito dentro do padrão que tem que ser feito. Porque um projeto profissional, ele não acontece da noite para o dia, assim, se não houver muito treinamento. Mas se você tem um mapeamento feito, a pessoa vai executando passo a passo e ela consegue chegar a um resultado exatamente do que você esperava. Claro que essa pessoa ela não vai estar em âmbitos estratégicos, criativos ou, né, na parte de inteligência da empresa. Mas a parte operacional, ela é 100% delegável. Então, todos os padrões de todos os layers, de todas as linhas, todos os checklists de autocorreção, todo o passo a passo de quais os materiais, é como se fosse uma receita de bolo. Sim. Só que isso de todos os processos do escritório, desde o comercial, a parte de mídias e projetos, para que ele saiba quais são os materiais, os ingredientes que ele vai usar e como que ele vai fazer. E depois como que ele vai conferir se o bolo está no ponto mesmo, para entregar para uma coordenadora corrigir, para então essa coordenadora me passar, depois de corrigido, a correção final. Então, acaba que isso elimina muito retrabalho, né? E fica tudo... até para contratação, né? Não, para contratação é muito mais fácil, porque eu gravei uma vez só. Nossa, muito inteligente. Então, isso é muito legal. E aí, a gente vende esse playbook, a gente vende os processos da empresa já mapeados, de forma que a pessoa ela pode entrar para a empresa, se ela quiser, porque depois de ter assistido o playbook, ela está plenamente apta a atuar dentro da Na Lupa Design, ou ela pode fazer os ajustes, os arremates para adequar ao processo interno dela e seguir. Então, isso facilita muito, porque foi assim, 1 ano mapeando processos, tendo que literalmente fechar o escritório e me dedicar 100% a isso, sabe? A essa coisinha de registrar cada uma das coisas que tem que ser feitas. Demanda muito tempo isso mesmo, né? Muito. Nossa, é mesmo. E aí tudo isso fica no Trello, e aí a gente tem tanto o playbook quanto a parte do Kanban, onde a gente analisa os processos, né? Do que está acontecendo em cada fase. Se é produção para o YouTube, se é produção de projetos, se é funil de vendas no comercial. E além do... Então, o Trello, a nuvem... o Slack e deixa eu ver. E o Google Agenda, onde a gente faz todos os sprints, né, de como do que vai ser feito em cada etapa, e aí compartilhamento de agendas, e o checklist de tarefas também ali ao lado, né, para você trazer tudo para a agenda e as coisas serem feitas, porque se fica ali no papel, a gente não usa papel. Nós somos especialistas em PowerPoint também. Em Google Apresentações. Gente, a gente cria demais ali nas plataformas. A gente usa tudo do Google, tudo. Google Planilhas a gente usa demais, o Google Forms, o Google Apresentações. Tudo que tem, assim, de solução de criação remota. Né? Obviamente, o Google Docs, né? Para a gente escrever roteiros, compartilhar tudo, a gente faz ali também. Então, acaba que isso a nova geração já está um pouco acostumada, principalmente estudantes formados em pandemia. Com certeza. Porque eles pegaram muitas dessas ferramentas. Porém, a organização empresarial de entender isso daqui... uma empresa, eu não posso salvar um render onde eu bem quiser, faz toda a diferença. Total. Né? E entender por que aquele processo é importante faz toda a diferença. Essa mentalidade de processo... Peraí, eu estou demorando muito nessa tarefa. O que nesse processo está travando? Pode ser otimizado. O que pode ser otimizado? O que eu preciso pedir ajuda e o que tem que ser alterado? Tem um jeito mais fácil de se fazer isso. Então... ela apresenta isso porque o mapeamento de processos não para. Por isso que a gente traz também novas edições, assim,
todo ano quase, assim, principalmente também da metodologia de diagnóstico de estilo, que a gente mapeou, diferente do seu caso, que tem uma linha de assinatura, a gente não tem uma assinatura só, a gente tem várias formas de projetar, né? Se ele quiser do industrial ao minimalista, do clássico tradicional ao boho chique, a gente consegue fazer. Por causa dessa metodologia. Então, ela também vai passando por... vai ficando cada vez mais apurada, por novos estilos vão sendo incorporados e a gente vai trazendo. Porque, às vezes, você tem um jeito de trabalhar. Eu fiz um curso novo de gestão, surgiu uma nova plataforma, entrou um sistema interessante. Eu tenho que ajustar o meu processo. Mas o interessante é a gente ter o mindset mesmo, né? A mentalidade processual, organizacional e processual ali para que as coisas fluam de maneira organizada. Nossa, esqueci de falar também, a gente usa Clockify para metrificação do tempo e a gente conseguir... Misericórdia, gente! Bater... São várias coisas. Bem legal, é bem legal. E isso é uma dor muito grande, assim, eu acho. De saber quanto tempo a pessoa está levando para fazer tal coisa. Nossa! Isso é uma dor gigante, não sei, de arquiteto de uma forma geral, ter essa organização. Eu acho que é sempre tanta correria, tanto estímulo, você tem que ser tanta coisa ao mesmo tempo, igual eu te falei agora. Tá funcionando pra mim, eu tinha que começar, eu fiz funcionar desse jeito, mas eu com certeza penso que eu tenho que melhorar. Sim. Eu tenho você certeza. Já sabe que você tem alguns gargalos. Eu vou ter que fazer, ali. lógico, e assim, fato. Mas eu tô apagando fogo agora de várias outras coisas, que a gente tomou a proporção, a gente cresceu, eu tô estruturando a equipe pra conseguir voltar pra esse ponto, falar, gente, vamos pensar junto, como que pode funcionar essa questão, o que a gente tá tomando tempo aqui que não precisa. E com certeza isso é uma coisa que eu vou melhorar e muito legal essa sua visão. A ideia do Na Lupa Pro é isso. E assim, vê só, né? A gente passou por anos de pandemia. Sim. A gente sabe que as pessoas precisam aprender não só a fazer projetos remotamente, mas também contratar remotamente, porque o custo é muito mais baixo. Você consegue abrir um escritório novinha, assim, sem um investimento tão alto. Exato. Porque ainda você pode também ter contratos flutuantes, né? De um freelancer, você contratar ali um banco de um determinado estoque de horas ou um determinado job. Isso também otimizou muito os meus processos. E os meus, assim, em situações de crise que a gente passou pela empresa, assim, não era fácil, assim, né? Então, isso ajuda demais, assim. E essa é a ideia. Então, acompanhem o perfil da Na Lupa Pro, porque vocês vão pirar quando o Playbook sair. O Playbook 2023 vai ser lindo. E eu queria perguntar para você, nesses 3 aninhos, qual foi o seu maior fracasso? Aquele dia que você falou assim, não tem, né? Não teve desistir, né? Esse pensamento não passou. Nesse processo, depois que eu formei, nunca mais. Nunca mais. Assim, a gente sempre passa perrengue, volta a ter conversa. Assim, porém, mas não, assim, catastrófico. Não, às vezes você tem aquele dia que você fala, gente, eu vou jogar tudo pra cima. Chega! Não passa de uma TPM. Mas não passa de uma TPM. Outro dia já tô ali. Vamos pro game aqui. Mas, assim, eu vou falar uma coisa que me marcou muito, assim, na época. Foi dos meus primeiros clientes. E eu não tinha muito claro pra mim, tem coisas que você só aprende na porrada mesmo. A importância do briefing. Nossa. Não fiz um briefing, nem sabia direito o que era briefing. Pra quem não sabe, briefing é aquela pequena entrevista com o cliente pra entender de fato e ser mais assertivo com a proposta. Eu sei lá, eu acho que eu era tão convicta. Eu tenho um bom gosto, com certeza ele vai gostar do que eu vou fazer. Mentira! Gente, vocês lembram, né? Vou repetir. Não, segurança nenhuma, mas coragem. Coragem é o que tem nesse episódio, gente. Gente, eu era muito autoconfiante, me achava. Eu falei, não, com certeza vai ficar ótimo. Não tem como não gostar disso, gente. Como? Lógico que tinha como. Gosto é uma coisa extremamente particular. Gente, foi horrível. Foi a única vez que isso aconteceu, nunca mais. Porque eu também sou assim, eu aprendo. Você leva uma porrada uma vez, depois já não dá. Você não leva desaforo. Não, desaforo já era. Aprendi, já era. Gente, eu fui na reunião empolgadaça, mostrar o 3D. Então aqui, gente, eles não gostaram de nada. Tinha nada a ver com a cara deles. Nada a ver. Você teve que refazer o projeto do zero. Não, a gente não prosseguiu. Você tá brincando de extrato? Eu falei, gente... Socorro. Não, foi a única vez que isso aconteceu, mas isso era bem no início, eu não tinha nem contrato direito. Depois que eu passei a fazer contrato... Não teve extrato? Por quê? Porque não tinha contrato.
contrato? Ai, então tá tudo certo, gente. Depois que eu pra passei- quê? Pra que depois que eu- contrato? Pra que briefing? Pra que gestão? Pra que, gente? Não precisa não. Vamos aqui. Coragem. Gente, mesmo. toda errada. Eu nunca fui muito certa, não. Aí, depois que eu comecei a fazer o contrato, entender a metodologia, eu nunca mais passei por uma situação dessa, Gente, não assim. façam isso, desse tá? jeito. Não é isso que vai levar vocês aí a ter 70 mil seguidores. Não sigam esse exemplo. façam É exatamente por isso que eu tô levantando esses fracassos para vocês não fazer. E aí, o que aconteceu foi isso. Apresentei, não ficou nada dentro do que eles queriam naturalmente, porque eu nem perguntei direito, porque lógico. E aí, eu falei, gente, aí claramente eles estavam com um pouco de urgência, eu não atendi a expectativa deles. Eu falei, gente, realmente, perdão, reavejo pra vocês, não atendi a expectativa. Eu vou preferir devolver aqui, né, o que a gente não prosseguiu ainda. Foi isso. Mas, assim, aquilo ali pra mim foi uma porrada no meu ego. Nossa. Eu fiquei, gente, realmente gosto. Foi aí o óbvio, é porque às vezes o óbvio você não absorve, você sabe, mas você não absorve. E eu absorvi que por mais que você pareça ter um ótimo gosto, gente, a casa da pessoa é uma coisa extremamente particular. O que é lindo pra você, não sei o que lá, pra pessoa não vai fazer sentido. Gente, a gente invade a gaveta das calcinhas. É verdade, a gente faz a divisória. Você tem que ter essa divisória. humildade de ouvir a pessoa. Hoje o meu briefing é muito completo. Depois disso, não, vamos fazer briefing. E aí eu já tenho até os padrões da forma que eu sigo o briefing muito específico. Pra isso nunca mais acontecer. Aline, você acerta todas? Não, a gente ajusta 13, é normal. Lógico, Todo normal. mundo faz isso. Mas já vai dentro de uma linha, vai do que foi conversado. Nunca mais passei por uma Nossa, situação dessa. maravilhoso. Foi assim, nossa. E o sucesso? Aquele episódio que você falou, nossa, aqui eu venci. Eu batalhei o tanto que eu batalhei ali para chegar nesse momento. Então, ó, eu vou falar de um projeto que foi muito marcante pra mim. Assim, foi um projeto que eu até pinei, assim, até hoje eu uso, eu tenho um carinho gigantesco. Foi o projeto Bougainvillia, que eu dei o nome, porque tinha uma árvore no quintal, que é uma área externa, uma área gourmet. Eu vi aqui. Foi o nome Bougainvillia. Esse projeto é mega, mega marcante pra mim. Desde então, antes dessa época, eu era focada... Eu achei que eu gostaria de projeto comercial. Eu comecei fazendo muitos comércios. Nossa, gente, o achismo dela é uma questão, assim... Não confie no seu achismo. Não dá. Gente, ela estaria lá na estatística se ela confiasse no achismo dela. Tá, ok. Ai, Achou eu errado. Falei que Errou eu rude. murcho a história romântica da coisa. Nada Errou romântica. rude. Errei rude. E aí? Então, tipo assim, ó, eu imaginei que eu gostaria de seguir comercial, mas isso foi muito óbvio na época. Eu tinha um namorado nesse momento, que ele trabalhava com comércio e tinha muitos amigos que tinham comércio. Então, as indicações iniciais eram comércio. Certo. E era o que eu estava acostumada, então eu achei que era isso que eu queria. Com o tempo, eu percebi que é um perfil totalmente diferente. Na verdade, hoje a gente não trabalha mais com comércio. Foquei em residência. Mas aí o que aconteceu é que o que aconteceu nessa transição é que eu peguei esse projeto, o Projeto Bougainvillia. Que era de uma colega na época que eu trabalhei com eventos também, tá? Eu trabalhei com 1000 coisas antes de ser arquiteta. No período de estudante. Nossa senhora, a pessoa... Não, você mentiu a idade. Gente, Você é porque mentiu a meu idade, não pai... tem Deixa eu como. falar um parênteses aqui sobre papai. Papai nunca foi aquela pessoa que me deu nada de mão beijada, não. Ele poderia, mas ele falava assim, eu pago sua faculdade e sua saúde. Se você quer viajar, comprar roupinha, minha querida, Salão vai e trabalhar. tudo mais. Mentira. Aí eu trabalhei em shopping, como caixa, na loja Surfland, como bilíngue, em Sério? eventos, tudo na faculdade. Foi o motivo que eu quase desisti, eu tava muito saturada. Eu fiz estágio não remunerado. O que te estafou não foi o curso em si. Não, vou explicar isso. Nossa. O que aconteceu é que eu tava num momento e que eu trabalhava fim de semana com eventos, né? Então, eu organizava eventos e tal. E aí, eu dava aula particular de inglês também. Só que eu tinha que pegar experiência na área. Então, eu trabalhei de graça para um estágio, 3 meses. Só que eu tinha que me bancar do jeito que eu queria. As minhas burguesias eu queria. Então, eu falei que eu queria aprender. Então, eu trabalhei de graça. Mas eu tinha que trabalhar horrores nas outras coisas. Sim. Então, chega um momento que eu falei, cara, é muito trabalho, não aguento mais, tô cansada, quero isso, a vida de arquiteto, essa correria o tempo todo. Aí eu falei, não quero mais não, você só professora de inglês mesmo. Aí você trabalhou com esse tanto de coisa. E aí você tava falando do comércio. E aí você pegou o projeto Bougainvillia. Aí eu quase desisti, eu comecei com o comércio ali. Aí, voltando, eu conheci essa menina na época dos eventos. Essa é minha primeira cliente do projeto Bougainvillia. Primeira cliente, assim, de projeto residencial. Haviam outros, mas que eu efetivamente construí. Certo. Gente. Esse foi arquitetônico completo. Esse, na verdade, foi uma área gourmet. Que a gente mexeu bastante na estrutura, né? Era totalmente eu tive diferente. uma área gourmet que me marcou também. Nossa. Nossa, e foi aí, nesse projeto, gente, eu fiz tudo que eu queria a nível de liberdade. Criativa. Arquitetura isso.
Então, quando eu vi aquilo numa residência, e eu não achei que os clientes fossem executar. Aham. Eu lembro, de madrugada, eu pensava, gente, olha essa curva aqui, Aline, por que você tá... 10 horas ali. É só fazer uma reta, que a gente nunca vai fazer essa curva aqui, menina. Eu falei, não, quer saber, já tô aqui, já vou fazer direito, vou fazer, vai que executa. E eles executaram exatamente igual. E o projeto ficou encantador, assim, não tem essa pessoa que olha e fala, gente, que aconchegante. Nossa. E aí, então, assim, eu me senti muito realizada com esse projeto. E foi aí que eu entendi, não, é isso que eu quero, assim. Mas você fez briefing. Isso, assim. A gente conversou. Ai, A gente conversou. liberdade com certeza. criativa com briefing. Sim, mas esses clientes me deram muita liberdade. Que legal. Tem alguns clientes que eles já vêm com umas ideias mais específicas. Eles, assim, praticamente o briefing foi assim. Você teve essa liberdade, porque é um Isso. cliente que ele já se identificou com a sua assinatura. Você já vai começando Mas a criar aí que isso. tá. Aí não tinha assinatura ainda. Foi sorte nesse momento. Depois sim foi criando a assinatura. Foi o primeiro Sério? dessa assinatura, foi esse. Gente, e você falou, né, desse termo, né, da arquitetura biofílica. Isso. Você aprendeu isso, fez alguma especialização, cursos? O que você tem nessa área que te levou para esse caminho? Na verdade, outra questão foi muito natural isso. Eu Uhum. já aplicava vários conceitos do design biofílico sem saber, porque era uma filosofia de vida minha. Aí, Você uma é amiga vegana, minha- essas coisas? Nada, uma filosofia de vida assim. Quando em Portugal eu não tinha muito contato com a natureza. Ah, Era uma vida muito mais depressiva, assim, até o próprio clima, tudo. Sim. Aí eu não tinha contato. Quando eu vim pra cá, eu mudei todo o meu contexto, meu ex-namorado, então eu passei a ter muito mais contato com a natureza. E eu me percebi uma pessoa muito mais feliz, muito mais... E eu percebi, caramba, eu tenho que fazer isso de uma realidade mais constante na minha vida, a natureza. Olha como eu era e olha como eu sou mais feliz hoje. sim. E foi aí que deu esse boom. Eu falei, vamos trazer a natureza pra dentro de casa. Mas eu nem sabia que existia design biofílico, esse termo. Eu só comecei a aplicar coisas que me faziam sentir bem nos projetos, sem pensar, Aham. de coração. Até que eu entendi isso quando eu fui fazer uma live com uma amiga minha, que ela formou uma pós em neuroarquitetura, Aham. e a gente foi falar sobre design biofílico. E pra estudar, pra falar, aí ela me descreveu os tópicos do design biofílico. Eu falei, caramba, amiga, já é tudo que eu faço sem saber que eu fazia. Que isso? Tudo, os tons, os materiais, tonalidade, tudo. Eu, caramba, que legal. Então, erradíssima, porque o design biofílico é muito mais profundo que isso, por Sim, favor, né? você Não tem vou que- achar que... Nossa, Ai, você foi tem que especializar natural. nisso. Exato, é muito mais profundo que isso. Mas, assim, tudo que eu aplico, né, do que eu fui... Aí fiz pequenos cursos, coisas assim, mas nada de uma pós, nada de um curso extremamente técnico sobre isso. Eu, na verdade, não sou uma pessoa extremamente técnica, eu sou uma pessoa bem da vida. Eu vivencio, eu vou aplicando, sabe? Então, foi bastante essa minha experiência, assim, de design. Gente do céu, que sensacional. Tô impressionada. Olha só, eu queria também perguntar qual que é o seu maior desafio hoje? 3 anos de carreira. Aí eu te falo Porque fácil. Fácil. aonde que tá doendo? Me fala. Ai, gente, olha, muito do que você falou que você resolve. Eu vou falar 2, assim. Um, claramente, foi isso que a gente tocou no assunto. A questão organizacional. Então, a gente se vê como uma pessoa que a gente tem que fazer 1 milhão de coisas. Você acompanha a obra? Sim. Nossa Senhora. Mas, assim, hoje eu já tento realmente direcionar para empreiteiro. Então, assim, quando tem um engenheiro qualificado ali, poupa, você sabe, né? Poupa muito mais nosso trabalho do que se for um pedreiro que você tem que ficar ali acompanhando tudo. Então, isso já me poupa bastante. Mas, assim, essa questão de você ser multifunção, isso é muito desafiador. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que ser, no meu dia, eu tenho que ser a mídia, eu tenho que ser a pessoa que dá essa atenção e assistência pro cliente. Hoje ainda porque eu tô me estruturando, eu tenho 3 anos, né? A minha ideia é que com o tempo eu tenho pessoas específicas para cada setor. Mas você sabe que no início a gente é todo mundo, por um tempo, né? Por mais que eu tenha uma equipe, ainda tem coisas que eu fico presa. Então, rede social, eu tenho que ser essa pessoa. Ao mesmo tempo que eu tô ali, eu tenho que ficar corrigindo a equipe, eu tenho que ficar dando palpite de obra, eu tenho que ficar dando assistência pro cliente, recebendo contratos, né, pessoas interessadas no orçamento e dando esse feedback rápido também. E aí eu tenho que parar no meio de tudo e ser uma pessoa extremamente criativa e projetar. Então, hoje... E serena e linda. E serena e plena e calma. Exato. E estável emocionalmente. E tem uma vida pessoal. Saúde. É, isso aí. Então, isso é muito desafiador, gerir com tudo isso. E eu penso que o mais desafiador mesmo, principalmente quando você quer ter o seu próprio negócio, você ter estabilidade emocional, assim. Porque a gente lida com muita pressão. Sim. E é isso que eu vejo. Eu penso que é muito perfil também. Tá tudo bem. Tem pessoas que preferem a segurança de estar... CLT. Exato. E tá tudo ótimo. A gente precisa de pessoas assim também. Dos 2 jeitos.
Eu já fui um pouco assim no início. Eu achei que eu seria, antes de formar, eu achei que eu gostaria. Depois que eu formei, eu tive um ímpeto, assim, diferente. Mas quando você decide abrir o seu próprio negócio, você tem que estar muito estável e sujeito a risco. Você tem que entender isso. E de cobrança mesmo. Assim, todos os dias é um pepino. Agora, antes de vir pra cá, é um pepinaço de obra que eu não faço ideia como é que eu vou resolver. Eu vou sair daqui e vou passar por um. Mas quando eu saio, quando olha. a gente dá uma pausa, geralmente, assim, eu durmo com um problema, acordo com a solução. Exatamente. Tem os problemas. A gente tem que ter essa frieza, tem sabe? Que ter. Às vezes. Claro que é difícil, porque quando a gente trabalha numa outra empresa, deu 6 horas, fechei meu computador, acabou. Os problemas são E não da é o seu empresa. nome ali, não é o seu peso aqui. Exatamente. Agora, se é o seu nome, se é a sua empresa, minha querida, os problemas vão juntinho com você no travesseiro ali, ó, vai dormir chegadinho. Então, isso é complicado. Não é fácil. Até a gente conseguir separar uma coisa da outra e ter essa sabedoria mesmo, né? Essa maturidade. Mas eu acho que, assim, o caminho você já está trilhando super bem. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Muita gente falando sobre as redes sociais como sendo o maior canal e o principal canal de vendas, né? Gente que tem dificuldade de pegar os primeiros clientes, como é que eles vão chegar e tudo mais. O que você acha que você fez no seu perfil que fez com que ele viralizasse? Então, o que aconteceu foi que eu vejo que muitas pessoas, todo mundo, né? A gente tem essa síndrome de querer o cenário perfeito para fazer alguma coisa, para ter um movimento sobre. Eu não tenho um projeto, não vou mostrar. Eu não tenho... Faz o que você tem para mostrar, sabe? Faz o que você pode. Eu, no início, não tinha obra. Eu futucava o YouTube de tudo que eu poderia falar e trazia, passando autoridade. Gente, às vezes eu tinha lido no dia anterior. Mas o bom disso, gente, Instagram, o quanto eu cresci a nível de pessoa com o Instagram foi absurda por vários motivos. Porque você se coloca sujeita a falar sobre algo que você tem que saber. Então, o quanto eu aprendi, eu pesquisei pra estar ali 1 minuto falando nos stories, foi absurdo. Então, às vezes, me questionava uma questão na obra que eu sabia, porque eu já falei no story falando sobre um tema, uma aplicação de um vinílico, que eu nem sabia direito, alguns anos atrás, a diferença de vinílico e laminado. Eu tive que pesquisar, que hoje é muito natural pra mim. Perfeito. Você estuda o roteiro. Então, eu estudei. Eu não tinha a prática pra mostrar, eu estudei e trazia. Era isso que eu fazia. Então, você foi... eu vejo ali que você fala, né? O ouro tá nos stories. Você é muito presente nos stories. Isso, inclusive, hoje é dia de caixinha de perguntas, esqueci de fazer, mas sim. Você tem isso. Você tem um editorial. Quarta dia eu faço, toda quarta. Você tem um editorial de stories certinho do que você faz todos na os dias. verdade, eu não chego a ter um editorial marcado, assim, cravado. Eu tenho essa linguagem mais orgânica e natural. Mas tem algumas coisas que eu sigo. Por exemplo, caixa de pergunta tem que ter. Porque senão a gente tem que criar essa disciplina da pessoa saber, opa, esqueci, mas eu sei que quarta-feira a Aline já faz a caixinha de pergunta, eu vou perguntar. Se eu perguntar num dia aleatório, não vai gerar essa conexão da pessoa lembrar que tem um dia específico, então eu já começo o dia. Hoje errei, rude, porque eu tô nessa correria. Já vou mandar aqui depois, mas quarta-feira, dia de caixinha, eu já gravo na pessoa que toda quarta-feira já é. Então, é igual, eu fiz um curso, eu fiz muitos cursos, é porque eu falei, eu não tenho coisa específica, mas eu fui estudando vários pequenos cursos. Quais pequenos cursos você foi fazendo? Olha, eu vou falar um que me ajudou muito, que eu indico pra todo mundo de marketing, Duda Vieira. Duda Vieira? Ela é maravilhosa. Que sensacional. Ela é perfeita. Pra redes sociais. Redes sociais. Ela é maravilhosa. Ela falou exatamente isso. Ela falou o seguinte, olha, por que a televisão deu certo? A novela e a televisão? Porque existe um cronograma. As pessoas se sentem seguras com o cronograma. Sim. Então, se ela sabe que segunda acontece isso... Por exemplo, você tem que entender de pessoas. Como que a pessoa está no domingo? Ela está mais relaxada. Eu não vou ficar falando de coisa técnica no domingo. Sim. Eu vou falar de uma questão mais inspiracional. Eu vou começar a segunda mais motivando com pensamento. Terça, quarta e quinta já é dia de falar de coisas mais técnicas. Por isso que eu falei que a gente pergunta na quarta. Sexta, a galera já está desacelerando. Então, na verdade... Entender de marketing é entender de pessoas. Sim. É você entender os horários também, que faz mais sentido. De manhã, um exemplo. Vou falar uma coisa inspiracional na segunda. Faz sentido, às vezes, eu falar à noite? Não sei. Talvez no horário do almoço talvez seja melhor. Tem quanto tempo que você tem a rotina de postar diariamente? Mesmo, acho que tem quase 1 ano por aí. Mas o bom que aconteceu no meu Instagram foi ano passado. Eu tinha uns 2.000 seguidores por muito tempo. Uns 2 anos. 2, 3 mil. E aí? Até que eu tive um Reels de um varal mágico que viralizou, assim, 4 milhões. Eu ganhei 30 mil seguidores em 2 meses, assim. Foi uma coisa absurda que aconteceu comigo. E aí, com isso, veio muito cliente. Aí foi aí que eu comecei a pegar os clientes de São Paulo, que eu só fazia clientes ali. Você tá brincando?
Cadê esse Reels? Vou te mostrar. Jesus amado, Mas eu gente, te vocês vão ter que ir lá no perfil dela pra Gente. vocês assistirem esse Reels desse varal. Provavelmente todo mundo, o Brasil inteiro viu esse Reels. Aí... Pelo menos no nosso segmento, qualquer hashtag relacionada. Aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. E aí, o que acontece quando o Reels viraliza? Muitas pessoas falam mal e realmente tem que ter muito cuidado com isso. Já vou chegar nesse ponto. Não te traz uma audiência Vou te falar sobre esse ponto aí. Foi esse aqui. Esse aqui. Gente do Esse céu. viralizou, assim, de um jeito que eu tava ganhando seguidor Eu como vi água. esse vídeo. Aí, o que acontece quando o Reels viraliza? Não é Aham. só viralizar. Grandes páginas de 1 milhão começam a te repostar de design. Então, eu tive uns 5, 6 perfis de 1 milhão me repostando esse vídeo. Aí, foi assim. Ah, você teve muita repostagem de outras... No feed mesmo, de grandes perfis de arquitetura e design. Nossa. Então, foram assim, de coração, 6 a 8 perfis de 1 milhão, 300 mil postaram esse vídeo, me marcavam. Então, eu ganhei muito seguidor. Só que aí, tem gente que pra crescer, vou fazer Reels só pra crescer. Aí faz. E aí, realmente, você traz seguidor não qualificado. Mas eu tentei trazer um ritmo, se você perceber aqui no feed... Não é só Reels. Porque pra pessoa... Uma coisa é o Reels, Exatamente. outra coisa é pra Reels a pessoa chama. te seguir. Pra ela te seguir, ela tem que entrar no seu perfil, ver a sua identificar. vitrine e se identificar. Exatamente. Então, não é só o Reels. Ela chegar aqui, ela vê um projeto, ela vê eu explicando esse projeto, ela entender aquele funil de vendas que você falou. Exato. Eu tenho que conversar desde a pessoa do topo à pessoa que tá pra fechar. Perfeito. Então, o Reels, ele traz, mas eu tenho que ter coisas mais estáticas, coisas mais explicativas ali de repente. Aí sim, então, eu trouxe muita gente, teve muita gente querendo fechar de fato. Não foi só cliente aleatório, pessoas aleatórias no meu perfil. Mesmo porque foram 4 milhões de views para 30 mil novos seguidores. Exatamente. Então, olha o nível de funil também que já aconteceu só aí, Exatamente. né? Então, já teve esse cuidado. E depois que esse viralizou, foi uma coisa. Aí foram 5 que viralizaram junto. Não nessa proporção de 4 milhões, mas foram muitos. E aí, o que acontece também? Um ponto que eu acho muito legal das pessoas aprenderem e acabam esquecendo. Eu estudei muito marketing, eu leio muito. Eu leio muitos livros, eu adoro ler. Ela é CDF. Não, mas já é porque eu não sou nerd, gente. Eu sou a pessoa da vida. Eu vou lendo coisas que me interessam. Não, assim. ela só joga The Sims, mas ela não é nerd. E lê bastante. E aí eu li, assim, alguns... não pergunte nomes agora de cabeça, súbita eu não vou conseguir falar. Mas eu li alguns e um deles falou sobre copywriting. Você sabe o que Sim, é? demais. Copy, com certeza. E a copy é essa habilidade de você despertar o interesse da pessoa na escrita e conduzir ela para outros pontos. Isso é muito interessante, porque no Reels eu ativo isso muito claramente. Nossa. Então, o que faz o Reels viralizar é, nos primeiros segundos, você prender a atenção da pessoa. Sim. Ou seja, alinhei, você tem que estar com uma aparência legal. Ninguém vai olhar para uma coisa que não está visualmente atraente. Certo. Seja uma arquitetura, seja você tem que estar arrumado, a gente se comunica. E ter uma chamada de atenção. Tipo, bum, chama atenção, com uma música que está em alta. Você prendeu alguns segundos, se você tem uma informação interessante para passar, a probabilidade de seu Reels dar certo é grande. É relativo ainda, eu tive vários outros que não deram certo depois. Não é uma lógica, assim, são pessoas, né? Mas aí, depois que eu entendi um pouco dessa metodologia, vários outros começaram a crescer, então eu comecei a atrair. Aí, nesses últimos, sei lá, 4, 5, 6 meses eu já passei. Lembrando que há 8 meses atrás eu tinha 2 mil seguidores. 8, 9 meses. Deus. Foi isso. Foi de eu entender, viralizou, eu entendi. Esse aqui deu certo, é você se avaliar. O que deu certo nesse? Vou reproduzir igual. Aí eu comecei a fazer. Sensacional. Sensacional. Gente, essa foi a Aline XT. Gente, foi muito gostoso, muito legal. É um prazer Não é gigantesco. apenas uma mulher, assim, linda, gente, super simpática, com um portfólio de extrema delicadeza, lindo Muito demais. obrigada. Mas também uma empresária estratégica, bem posicionada e nova, viu, gente? Novinha. Vocês veem que não é desculpa para não começar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Foi um prazer gigantesco. Que bom, que bom. Muito que bom. mesmo, muito Nossa, mesmo. legal demais. Foi um prazer, gente. Até o próximo episódio do Até. Nalo Pod. Tchau.